boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado aí pela presença de vocês. É uma live que nós estamos fazendo de uma certa forma inovadora. Nós temos muitos aí que são clientes e consumidores finais, tá? E a nossa ideia nessa live é fazer um bate-bola com vocês, principalmente desmistificando a questão do mercado financeiro, né, da previdência privada, o porquê a gente está olhando a Sua América, as suas plataformas digitais, e estamos aí com um time realmente de peso, eu sou suspeito para falar, mas assim, altamente qualificado, né, dentro da visão que é a Sua América, tá? De proporcionar o melhor para o nosso cliente, de ser esclarecedora, de não ser definidora, de não vamos trazer aqui, não temos a pretensão de trazermos verdades absolutas, mas temos sim o objetivo de esclarecer e de nos aproximarmos de todos vocês, tá? Nós vamos estar aqui na live para vocês ter uma ideia aí do time que a gente está. A Patrícia Disconzi, que é a superintendente comercial regional da Sua América, o Newton Rosa, que é o economista-chefe Brasil da Sua América, o Felipe Biolchi, que é o diretor de investimentos Sua América, o André Caran, que é o superintendente comercial da Sua América, tá? Então, como é que vai ser a nossa dinâmica, pessoal? Obviamente, assim, cada um vai falar um pouco, a gente vai abrir espaço para o bate-bola, mas já fica de pronto aqui para vocês, assim, deixando bem esclarecido. Eventuais dúvidas que a gente não conseguir resolver aqui, agora na live, ou esclarecer, a gente vai dar andamento, vai dar resposta a 100% dos questionamentos de vocês, ok? A live está sendo gravada, depois a gente pode compartilhar, ok? Então, eu deixo a palavra com a Patrícia Disconzi aí, para dar um boa tarde, boa noite aí para vocês, tá? Contigo a bola aí, Patrícia. Obrigada, Morgan. Boa tarde a todos. Eu sou a Patrícia Disconzi e eu estou responsável pela Superintendência Comercial da Sua América no Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos aqui para nos atualizarmos um pouco desse momento econômico em meio a uma pandemia. Mas antes disso, eu queria brifar vocês rapidamente sobre o momento da Sua América. A Sua América, em agosto de 2019, vendeu a operação de automóvel e massificados. Massificados são seguros de residência, empresarial e condomínio, para o grupo Allianz. Com isso, desde então, a Sua América vem se organizando para um processo de cisão. E estamos agora no momento que estamos andando em standalone, que são duas seguradoras, uma seguradora Sua América Auto e Massificados e uma Sua América Saúde, Odonto, Vida, Previdência e Investimentos. E estamos logo andando para uma cisão e ficaremos somente uma seguradora de benefícios e investimentos. Tudo isso para dizer para vocês que a Sua América tem know-how, é uma seguradora de 125 anos, que tem know-how e está cada vez mais focada em benefícios e investimentos. E como o Morgan falou bem, a gente tem uma estrutura de peso para dar todo esse suporte. Queria agradecer a oportunidade do Morgan de nos deixar falar um pouco da Sua América e desse momento com vocês. Morgan, devolvo para ti. Tá, muito obrigado, hein, Patrícia? Obrigado aí. Tenho certeza que a gente vai fazer uma excelente live aí. E agora, pessoal, qual é o tema da nossa palestra, tá? Às vezes um tema assim, um título tão aberto pode dar a impressão de um elevado grau de dificuldade, tá? Mas o nosso próximo participante da live, eu tenho certeza assim, que vai transformar aquele assunto talvez muito complicado, de difícil entendimento para alguns, ele vai trazer assim uma linguagem plenamente compreensível por todos, tá? Então, o título da nossa palestra, Investimentos, né? Sua América, atualização, cenários, perspectivas para seus investimentos, tá? De novo, atualização, cenários e perspectivas para seus investimentos, tá? E quem vem com a gente, vai ingressar aqui com a gente agora, é o Newton Rosa,
Ela é economista-chefe da Sul América Brasil, um competentíssimo economista aí, e vai começar seu speech para nós, tá? Newton, seja muito bem-vindo aí. Está com você a palavra. Ok, muito obrigado, muito boa tarde a todos, é um prazer aqui estar de volta aí falando com vocês novamente, fazer uma atualização da conjuntura nesse momento bastante delicado que nós estamos vivendo. Eu vou colocar aqui a apresentação na tela, espero que eu consiga, né? Ok? Tá todos vendo aí a apresentação? Muito bem. Eu vou começar a falar sobre a economia internacional, né? Esse momento, essa crise aguda que nós estamos vivendo, aí, causada aí, por um coronavírus, né? Por um vírus que surgiu lá na China, se espalhou rapidamente pelo mundo, porque ele tem exatamente uma característica de ter uma disseminação, um poder de contágio muito rápido, muito grande em relação às outras epidemias semelhante de gripe, que não deixa de ser uma gripe, né? Que do passado recente, né? E é exatamente esse poder de contágio faz com que as pessoas procurem se defender, procurem ficar em casa, procurem evitar aglomerações, né? Então, quer dizer, toda a estratégia de combate, né, a essa pandemia gerada pelo coronavírus, né, se baseou no distanciamento social, né, todo mundo se protegendo, né, e isso acabou implicando em severas restrições, né, à movimentação das pessoas, resultando em paralisação praticamente quase que total de atividades, de comércio, do serviço, da produção, né, e, consequentemente, com o aumento do desemprego e com a queda da renda das pessoas, e isso tudo acontecendo de uma maneira muito rápida, muito abrupta, né, e que está empurrando toda a economia mundial para uma recessão nunca vista desde a Segunda Guerra Mundial. Nesse primeiro slide aqui, eu mostro a vocês aí o impacto que teve da postura exatamente de isolamento social, né, de defesa em relação à contaminação do coronavírus sobre a atividade industrial, ilustrada aí em termos globais, através dos índices de gerentes de compra e calculados pela gente. Veja que o mês de abril foi o mês mais agudo, né, onde que a epidemia acabou acentuando de uma maneira mais dramática sobre a atividade industrial, né? E do gráfico à direita a gente encontra aí o serviço, o setor de serviço, também um setor bastante afetado. Ele, na realidade, as pessoas acabam querendo se proteger, ficam dentro de casa, não saem para consumir, consequentemente, todo o setor de serviços, seja o serviço de lazer, turismo, viagem, hotéis, restaurantes, todos eles foram impactados de imediato à medida em que a epidemia começava a agraçar e começava a se disseminar entre os países, né? O que a impressão que nós temos é que o dado de abril talvez tenha sido o momento mais dramático do impacto da epidemia sobre a economia global, né, tanto no setor industrial quanto no setor de serviços, né. Então, esse choque inicial provocado, que acabou retraindo a oferta a produção propriamente dita de um lado, né, e retraindo a demanda do outro lado, parece que começa a melhorar, o quadro começa a mostrar uma lenta recuperação, né, principalmente nas economias mais avançadas, as economias que já estão afrouxando o seu sistema liberando suas economias, saindo da quarentena, né? Então, os dados de maio, os dados tanto para a produção quanto para o serviço, continua ainda mostrando uma contração da atividade econômica, né? É bom lembrar que nesses gráficos aqui, qualquer leitura abaixo de 50 pontos significa atividade em contração, e acima de 50, atividade em expansão. Então, a atividade, tanto industrial, global, quanto a de serviço,
continua em contração, mas já se percebe que está começando a haver uma reação aí paulatina das atividades econômicas de uma forma geral, né? Agora, houve muito dessa reação que nós começamos a ver nos indicadores, principalmente os indicadores mais frequentes, que já estão sendo divulgados, já referentes ao mês de maio, e alguns até referentes ao mês de junho. Essa reação ele tem muito a ver com a própria postura que os governos dos principais países do mundo, né, tanto os governos como os bancos centrais, adotaram para se defender, para minimizar o impacto da pandemia sobre suas respectivas economias, né? Veja aí, por exemplo, na parte de cima desse quadro, nós temos os estímulos fiscais, temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, os Estados Unidos, o governo já anunciou e já está praticando um estímulo fiscal equivalente a 15% do seu PIB. E já está no pipeline, né, um adicional de $1 trilhão, ou 5% do PIB, exatamente para ser destinado à infraestrutura, para tentar manter a atividade econômica crescendo, para reduzir o impacto que a pandemia teve sobre o mercado de trabalho. O Japão, aí, com um pacote fiscal de 10,6% do PIB, o mesmo com a Alemanha, também bastante significativo, e os bancos centrais também reagiram, né? Aqueles bancos centrais que estavam praticando taxa de juros positivas levaram, como os Estados Unidos, por exemplo, como o Reino Unido, como o Canadá, levaram suas taxas de juros para zero. E aqueles que estavam com taxa de juros a zero ou negativo, aumentaram os seus quantitative easing, isto é, aumentaram os seus programas de compra de ativos, né? E mesmo o Fed americano, né, um banco central extremamente ortodoxo, praticou a heterodoxia nesse momento, né, heterodoxia monetária, praticando compra de títulos privados, de ativos privados, para tentar melhorar a oferta de crédito, principalmente irrigar a atividade produtiva de crédito numa situação em que eles estavam praticamente com a atividade paralisada, sem caixa, né, e claro, com dívidas vencendo, né? Então, houve posturas bastante rápidas, tanto dos governos quanto dos bancos centrais, né? Para vocês terem uma ideia, segundo o FMI, as medidas governamentais do grupo do G20, né, dos países que compõem o G20, totalizaram cerca de 8 trilhões de dólares, ou equivalente a 10% do PIB, né, sendo que as medidas fiscais, propriamente dito, representaram cerca de 4,5% do PIB. Quer dizer, todos os países, o mundo vai, consequentemente, obviamente, uma conclusão que a gente tira desse quadro, desse esforço que os governos estão fazendo para minimizar o impacto da pandemia sobre suas respectivas economias, é que todos esses países, todos os países, todo mundo vai sair mais endividado dessa crise, tá? As consequências dos esforços, aí, por exemplo, do governo dos Estados Unidos já se percebe nos indicadores que já estão sendo conhecidos, já divulgados até maio, né? Por exemplo, a criação de emprego, a economia americana voltou a criar emprego, né, depois de 2 meses de forte fechamento de vagas, né, tanto em março fechou mais de 1 milhão de vagas, em abril fechou 20,6 milhões de vagas, já em maio voltou a criar vagas novamente em torno de 2,5 milhões, né? A taxa de desemprego, que era 4,4%, saltou para 14,7% em abril e recuou agora para 13,13% em maio. Surpreendeu o mercado não imaginava uma reação tão rápida assim do mercado de trabalho americano, dado o impacto bastante significativo que a pandemia teve sobre a economia americana, né? Da mesma forma, né, as medidas fiscais, o estímulo monetário também acabou levando uma recuperação antecipada da atividade econômica. Vendas no varejo, que foram divulgadas aí há 2 dias, surpreenderam positivamente nos Estados Unidos, né? Depois da queda de abril, voltou a subir ali de uma maneira bastante significativa,
significativa em maio, em 11,1% em relação a abril, né, e a produção industrial também se recuperou, principalmente puxada pela produção de automóveis, que praticamente ficou paralisada em abril. Quer dizer, o que isso leva, é claro que existe ainda um longo caminho a ser percorrido, e tudo indica que o segundo trimestre vai ser o pior trimestre a ser enfrentado pelas economias, não só a economia americana, como as demais economias, inclusive a economia brasileira, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Tá? Veja que na Europa também houve uma reação aí já tanto da parte industrial quanto da parte de serviços, né, refletindo a reabertura de várias economias, né, a saída de quarentena. É interessante observar que a queda na Europa foi bem mais acentuada, por exemplo, do que a queda vis-à-vis dos Estados Unidos, exatamente porque os países europeus eles tomaram de uma maneira, primeiro, as medidas de quarentena antes do que os Estados Unidos. Então, eles fecharam suas economias já no início de abril, então o impacto em abril foi bem mais significativo do que vis-à-vis em outros países, como, por exemplo, o próprio Estados Unidos. Mas já está voltando, mas existe ainda um longo caminho para voltar àquela a posição que existia antes da pandemia. Né? A China já vem expandindo moderadamente tanto a atividade industrial como a própria atividade de serviços. Né? Ela foi a primeira a ser afetada, começou lá em janeiro, fevereiro e março corresponde aos meses em que foi o fundo do poço, né? Onde que a epidemia acabou afetando de uma maneira mais significativa a atividade econômica chinesa. Né? A indústria praticamente voltou integralmente ao trabalho, praticamente quase que 100% dos trabalhadores já estão novamente operando nas empresas, enquanto que na parte de serviço, na parte de demanda, o retorno está sendo mais lento, exatamente porque, como você ainda não eliminou o risco da epidemia, não eliminou o risco da doença, do contágio, né, o consumidor continua reticente. Né, então, ele não retomou o comportamento que ele tinha antes da epidemia. Consequentemente, a retomada do consumo, a retomada dos serviços, do turismo, dos restaurantes tem sido bem mais lenta, ocorrendo de uma forma mais lenta. Né? Então, o que a gente pode concluir, eu acho que isso dá para generalizar para todas as economias, é que você pode ter uma revolta mais rápida da atividade produtiva, mas a demanda vai ser mais demorada, né? Enquanto você não tiver uma solução definitiva para essa epidemia. Tá? E, finalmente, aqui na parte internacional, eu acho que é importante aí ressaltar mais ou menos como é que está pensando o mercado em termos de projeções de crescimento para 2020 e para 2021. Né? Isso é tirado aí da mediana das projeções aí captadas pela Bloomberg, né? E veja que eu lembro que quando eu logo fiz um primeiro gráfico desse, ali em meados de abril, se projetava uma queda do PIB mundial em torno de 3%. Né? Nessa última coleta que eu fiz, a queda já está em 5%. Né? E com quedas assim, bastante significativas, 6,5% para o PIB dos Estados Unidos, zona do euro caindo 8,5%, Alemanha 7%, e o Brasil, eles projetando aí a mediana no Bloom, projetando uma queda de 6,5%. A pergunta é, qual é o viés para essas projeções? Né? Provavelmente o viés é de baixa. Né? Enquanto nós não tivermos, como eu já disse, um remédio definitivo que elimine definitivamente a ameaça causada pelo coronavírus, dificilmente nós vamos ter de volta aquele mundo, o comportamento, tanto do lado da produção quanto do lado dos consumidores, que existia antes da pandemia. Né? Os consumidores vão continuar reticentes, né? Vão continuar evitando aglomeração, consequentemente,
consequentemente, a demanda ela vai voltando de uma maneira muito lenta e pode até se manter em patamar relativamente baixo, né? E do lado das empresas, as empresas vão ter que reaprender, aí vão adotar novos métodos de produção, porque elas vão ter que se proteger os seus funcionários, incorrer em custos, né, alterar turnos de trabalho, quer dizer, tudo isso tem um impacto aí que pode retardar a retomada do crescimento aí das economias de uma forma geral. Isso sem falar o risco de novas ondas de contaminação que levam a novos fechamentos e, consequentemente, aprofundar aí o quadro recessivo, aprofundar a queda da atividade, o que faz com que essas projeções aí possam ter um viés de baixa e não algo assim que possa ter uma surpresa para cima, né? Eu acho que é muito pouco provável, a não ser que se anuncie aí uma vacina que acabe definitivamente com o risco da pandemia. Agora, caminhando para a economia brasileira, né, o Brasil não é diferente dos demais países, né? Abril, para nós também, pelos dados que nós já conhecemos, que já foram divulgados, parece ser o momento mais agudo da crise, né? As vendas do comércio caíram aí 16,8% na comparação mensal de abril em relação a março, né? Quando março havia caído 2,1%. Né? É interessante também notar que as vendas do comércio hoje, eles estão 18,6% abaixo do que era o volume que se vendia em fevereiro, antes da epidemia. A produção industrial caiu 18,8% em abril vis-à-vis a março, né? E a produção hoje ela está 26,1% abaixo do nível em que a indústria nacional produzia no mês de fevereiro, né? Então, quer dizer, perdeu-se muito, né? É uma queda significativa na atividade, tanto do lado da produção quanto do lado da demanda. E o índice de atividade econômica, que é uma espécie de PIB mensal calculado pelo Banco Central, né, no trimestre terminado em abril, ele está caindo praticamente 8%, o que dá um sinal que provavelmente o segundo trimestre o Brasil vai registrar uma queda histórica do seu PIB. Nós vamos ver isso depois nas projeções, quando eu mostrar a projeção do PIB que nós estamos trabalhando para esse ano. Claro que a atividade, o governo brasileiro também reagiu rapidamente, adotou uma série de medidas fiscais, tanto para atenuar o impacto sobre as empresas, provendo crédito, aumentando a liquidez do sistema, como também estendendo uma rede de proteção, principalmente para aqueles setores da população menos protegidos, né, como os informais, né, e, consequentemente, isso, claro, tem um impacto de minimizar aí um pouco os efeitos negativos, os efeitos recessivos da pandemia sobre a economia. O dado de maio, por exemplo, desculpem, já está... Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, porque a gente vai falando, vai secando a garganta, né? As vendas de veículos, por exemplo, em maio, já mostraram uma pequena recuperação. Subiram 11%, ainda está muito abaixo do que era antes, está 68% abaixo do nível de fevereiro, né? E esse 11% também segue a uma queda bastante acentuada que aconteceu no mês de abril. A produção de veículos, praticamente em abril, ela zerou, praticamente o setor quase que não produziu. Tanto é que a alta de maio representa 1.123% em relação à produção de abril. Quer dizer, você tinha uma base muito deprimida em abril. Mas assim mesmo ainda está 84% abaixo do nível de fevereiro. E as consultas do setor de proteção de crédito, o SPC, né, que é um dado que dá uma ideia para a gente de como é que está indo as vendas de bens duráveis, eles subiram 5,1% na comparação mensal, né,
embora esteja ainda 51% abaixo do nível de fevereiro. É bom lembrar que essas vendas de bens duráveis têm sido favorecidas pelas vendas online, né? O que cresceu muito foram as vendas online, isso deu uma atenuada em alguns segmentos, hoje praticamente todo mundo está em casa, está recebendo as suas compras, seja de alimentos, seja de bens duráveis, seja de serviços em casa, né? E isso tem feito, por exemplo, que alguns setores, principalmente de logística, é o que deve, sem dúvida alguma, estar apresentando aí um desempenho bastante significativo em relação aos outros setores da economia. Taxa de desemprego 12,6 em abril, era 12,5 em abril de 2019, quer dizer, praticamente a taxa de desemprego não mudou muito, em dado dessazonalizado, ela ficou em 11,5. É curioso, isso leva a entender, poxa, o impacto em abril foi tão significativo sobre a indústria, sobre o comércio, a gente sabe, por exemplo, que de uma hora para outra muita gente ficou desempregada e a taxa de desemprego não captou isso, né? O gráfico à direita mostra, por exemplo, a forte queda que teve na população ocupada, na população empregada, quer dizer, queimou seu emprego. Só que essas pessoas que saíram, que perderam seus empregos, não voltaram imediatamente para o mercado de trabalho para procurar emprego. Então, pela metodologia, eles foram excluídos da força de trabalho. Consequentemente, a taxa de desemprego subiu num patamar, subiu aí de uma forma bastante discreta, né, uma forma bastante moderada para 12,6%. Quer dizer, se todos que saíssem tivessem voltado a procurar emprego, essa taxa de desemprego tinha saltado com certeza para algo em torno de 16%, 17%. Nós estamos trabalhando aí com a taxa de desemprego crescendo, devendo atingir em algum momento aí no segundo semestre, principalmente ainda no terceiro trimestre, próximo aí de 15%, 16%, fechando o ano em dezembro, aí, se nossas projeções estiverem corretas, de retomada mais forte aí nos últimos meses do ano, você ter a taxa de desemprego fechando aí próximo de 13%, 14%. Né? Um outro fator que a gente tem observado e que deve limitar um pouco o ritmo de retomada da economia no pós-pandemia são as condições financeiras das famílias, né, que vem se deteriorando. Quer dizer, você tem desemprego, queda da renda familiar, então, consequentemente, o aumento do endividamento. Quer dizer, mesmo que as pessoas não contraiam um volume maior de endividamento, de dívidas e tal, né, como a renda está caindo, então a participação do endividamento, da dívida contraída no passado, esse peso aumenta em relação a uma renda anual que está diminuindo. Então, esse comprometimento da renda, seja com juros, pagamento de juros e principal, acaba também aumentando ao longo do tempo. Então, isso fragiliza aí as famílias e põe aí um ponto aí de interrogação sobre o ritmo de crescimento que o consumo possa ter a partir do momento em que a economia começar a retomar em função do desemprego elevado e da queda da renda familiar e o endividamento mais elevado. Nossa projeção para o PIB esse ano está em 6,1%. Né? Tem casas aí com números bem mais elevados que isso, eu acho que até se a gente for pensar como é que está convergindo a mediana das projeções do mercado, está convergindo para algo em torno de 7, 7,5%, né? Tem algumas casas aí um pouco mais pessimistas, com 9, 10% de queda para o PIB em 2020, nós estamos com 6,1%, uma queda de 13,9% no segundo trimestre, é o trimestre onde que vai se concentrar de uma maneira mais dramática o impacto da epidemia e das medidas para se proteger contra a disseminação da epidemia, da quarentena que estão sendo adotadas, né? E, claro,
isso é semelhante também aos demais países, onde que o segundo trimestre vai mostrar uma queda mais significativa, né? Claro que, eu repito aqui, essa projeção, ela está sujeita a uma incerteza muito grande, né, principalmente sobre como é que a epidemia vai evoluir aqui no Brasil, né? Nós sabemos que nós adotamos aí a quarentena em muitas cidades até bem cedo, antes até que em outros países, né? Mas, pelo visto, também não estamos, como por uma falta de uma coordenação única no combate à pandemia, cada estado fazendo as suas ações de uma maneira, digamos assim, desarticulada, né, sem uma articulação central. Isso parece que está refletindo aí numa demora maior de controle, né, e, consequentemente, isso pode retardar um momento mais agudo, estender um momento mais grave da epidemia sobre alguns centros urbanos, alguns centros importantes de produção da atividade econômica brasileira e, consequentemente, isso retardar a retomada, fazer com que a atividade econômica acabe sendo mais prejudicada do que seria se houvesse as medidas aí fossem mais coordenadas, fossem mais concatenadas aí para uma saída mais rápida do momento mais agudo da epidemia, né? Então, 6,1, mas com viés de baixa, como eu estou falando, né? Do lado da inflação, né, uma das características da pandemia do coronavírus é que ela é um choque deflacionário. O mundo todo, a inflação está caindo. No mundo todo, a inflação está se aproximando de zero ou aproximando-se de negativo, né? Você tem na China, por exemplo, já 3 meses consecutivos, tanto ao consumidor quanto aos preços ao produtor, de deflação. O índice de preço ao consumidor, o CPI americano, também registrou no mês, né, em maio, deflação tanto ao consumidor quanto ao produtor. E nós aí não estamos sendo diferente, tivemos o IPCA registrou deflação em março, registrou deflação em abril, né? Então, você tem uma retração de demanda muito forte, então isso não tem espaço, não dá folga para os preços subir, e, ao mesmo tempo, internacionalmente, né, os preços das commodities estão caindo, né? Nós vimos aí os preços da energia, do petróleo despencando, né, e preços de importantes commodities também. Isso faz com que você tenha uma pressão de baixa sobre os preços da economia de uma forma geral. Nós estamos trabalhando com o IPCA subindo 1,7 nesse ano e 2,9 para 2021. Quer dizer, 1,7 está rodando bem abaixo do que seria o piso da meta da inflação desse ano, que é 2,5, e os 2,91 previsto para dezembro de 21, com a inflação, o IPCA rodando abaixo dos 3,75, que é o centro da meta previsto para dezembro. Então, essa inflação corrente mais baixa também leva as expectativas de inflação rodarem aí abaixo do centro da meta a partir de 2021, 2022, 2023. Tá? Então, isso deixa o Banco Central mais tranquilo, né, para promover cortes da taxa Selic, e ele vem cortando a Selic nos últimos meses, colocou a Selic está em 3, né, daqui a pouco ele deve anunciar a decisão da reunião do Copom, que começou ontem e termina hoje, né, pelas projeções do mercado e as nossas também, ele deve promover um novo corte de 75 pontos e colocar a Selic em 2,25. Né. Tudo indica, pelo menos pelo que ele escreveu na última ata, nos comunicados, dele fazer uma parada aí de 2,25, porque ele acredita que essa taxa de 2,25 seria bastante estimulativa, né, com força para poder levar, inclusive, a inflação para o centro da meta no horizonte relevante para a política monetária, que é 2021 agora, né, ele está mirando 2021, né, mas eu acho que ele também não vai fechar a porta aí para futuros cortes, né, cortes adicionais a esse 2,25.
né? A atividade econômica muito fraca, quer dizer, o PIB caindo, significa que a ociosidade dentro da economia está aumentando, consequentemente, a pressão para baixo pelos preços vai se manter e a inflação ficando distante do centro da meta, o que pode levá-lo a promover aí, novos cortes da Selic. Até quando pode ir? É difícil dizer, né? Qual que seria aí a taxa mínima de juros para a economia brasileira? É difícil de dizer nesse momento, nem o Banco Central tem resposta para isso nesse momento. O que a gente tem que levar em mente é que qual é o quadro fiscal, né, que nós vamos sair após pandemia, né? Nós estamos gastando bastante, nós vamos ver daqui a pouco, eu vou mostrar um slide que o nosso déficit fiscal primário supera 9% nesse ano, a dívida pública chega a superar 90% do PIB, né? Então, a dúvida, né, é qual é o fiscal, como é que nós vamos estar em termos de contas públicas e quais são os planos que nós temos para poder reverter todas essas despesas fiscais que nós tivemos ao longo de 2020 para atenuar o impacto do coronavírus sobre a economia. Então, essa incerteza fiscal é que pode limitar o apetite do Banco Central, digamos assim, de continuar cortando a Selic e indo aí para um patamar muito baixo. Quer dizer, isso por quê? Porque se o fiscal começa a deteriorar, a taxa de juros neutra dentro da economia, aquela taxa de juros de equilíbrio que mantém a economia crescendo sem pressões inflacionárias, né, crescendo dentro do seu potencial sem pressões inflacionárias, essa taxa de juros tende a subir, consequentemente, os 2,25 seriam mais estimulativo ainda para a economia brasileira, né? Então, isso eu acho que nós estamos com 2,25, mas esse juro pode ser mais baixo aí, dependendo exatamente do risco fiscal. E aqui, nesse último quadro, encerrando, eu te mostro aí as nossas projeções de como é que vai evoluir o fiscal, né, diante desse enxurrada de gastos que o governo está tendo, né, medidas de emergência, ajudar empresas, ajudar estados e municípios, fazer uma ajuda para o setor informal, né, um salário para o setor informal da economia. Quer dizer, tudo isso nós projetamos aí um resultado primário em torno de 9,7% do PIB, o que equivale mais ou menos em reais 720 bilhões de reais em 2020. E a dívida pública subiria acima dos 90%. Né? Quer dizer, para reverter esse quadro, para você voltar a recolocar, né, a trajetória fiscal em linha aí com uma redução desses déficits, buscando a estabilização da dívida pública e sua redução ao longo do tempo, nós vamos ter que obedecer o teto dos gastos no ano que vem, né, provavelmente vai ter que ter alguma elevação de carga tributária. Só o teto dos gastos não será suficiente para conseguir fazer uma redução aí das despesas fiscais, do quadro fiscal, desse déficit fiscal, né, suficiente para impedir um maior crescimento da dívida pública. Né? Então, o resumo da ópera, gente, dessa crise, um cenário que a gente pode dizer, para encerrar aqui a nossa conversa, seria o seguinte: o Brasil, a economia brasileira, ela vai sair com um crescimento baixo, né? Crescimento baixo, nós já vimos com esse crescimento baixo antes da epidemia, é bom que se diga isso, é bom que se lembre disso. Então, a epidemia só vai manter esse quadro de fraqueza econômica, as famílias mais endividadas, as empresas mais endividadas e um governo mais endividado. Então, é fundamental que a gente tenha aí uma política para, a partir de 2021, de ajuste das contas públicas, né? Porque com o ajuste das contas públicas, isso vai permitir manter a âncora fiscal, o que significa que nós vamos continuar contando com inflação baixa e juros baixos. E aí você poder
alimentar a retomada do crescimento da economia brasileira. Então, a questão fiscal para mim, o ponto central aí que pode levar o Brasil aí a crescer nos próximos anos, né? Se nós perdermos a âncora fiscal, o esforço fiscal que foi feito nos últimos anos, o quadro aí sim, provavelmente, não vamos ver crescimento e podemos ter a volta da inflação. Então, finalmente, aqui é só mostrar as nossas projeções, né, de crescimento do PIB para esse ano de uma queda de 6,10, um crescimento de 3,8 em 2021, muito mais motivado pela questão estatística, né, pelo carrego aí positivo dos últimos meses, que vão crescer mais em 2020 em relação a 2021, do que uma melhora nos fundamentos da economia. A inflação 1,70 esse ano, 2,91 o ano que vem, medida pelo IPCA, e nós estamos com a Selic aí estável em 2,25, né, por um bom tempo, subindo só no final, ali, a partir do final de 2021. Uma coisa que hoje, dependendo de qual vai ser o comunicado do Banco Central, sem dúvida, se ele sinalizar que está predisposto a continuar cortando logo, a gente vai ter que rever isso, essa Selic, essa projeção para baixo. Tá? Bom, era isso que eu tinha que colocar. Estou à disposição de vocês para qualquer pergunta que, caso vocês achem necessário fazer. Olá, economista-chefe da Sul-América, Newton Rosa, muito obrigado. Está chegando alguns questionamentos, a gente combinou de deixar entrar na próxima fase agora, e a gente responde no final, tá, Newton? E eu sei que tu está indo para assistir a reunião do Copom agora, então muito obrigado pela tua inestimável participação, tá? Fique à vontade aí para nos deixar, e passo agora a bola para o André Caram, superintendente comercial da Sul-América, que vai dar andamento ao nosso próximo palestrante. Muito obrigado, hein? Nada, eu que agradeço aí o convite. Estou sempre à disposição aí de vocês. Então, um abraço. Fala, pessoal, boa noite. Newton, obrigado, como sempre brilhou. Newton, se você puder só tirar a apresentação aí para a gente, vai ser bacana. Eu estou tentando. Desafios da tecnologia. Newton, isso aí. Obrigado. Pronto, tirei. Newton, como sempre, um cara... A gente apanha com tecnologia, né? Era preferível presencial, era muito melhor. Todos nós, Newton, nós estamos na mesma barca aí. Obrigado, gente. Obrigado, Newton. Vai lá assistir lá o Comitê de Política Monetária do Banco Central e depois manda uma mensagem para a gente aqui contando como é que foi, hein? Para a gente divulgar aqui em primeira mão, hein? Ok, Caram. Tá bom? Obrigado aí pela participação, como sempre, brilhante, grande amigo da área comercial, grande parceiro. Pessoal, bem-vindo, boa noite a todos agora, né? Iniciando a noite aí, quase 18 horas. Obrigado pela audiência, a audiência é brilhante. Obrigado ao Morgan, equipe Sul-América, os colegas de Sul-América das seguradoras e a Mila aqui de investimentos. Eu queria agradecer o carinho, a participação de todos vocês e o apoio. E o grande Morgan, grande parceiro, amigo da Sul-América, um corretor nota 10, com uma audiência fantástica, um público super diferenciado, um público super bacana. Queria passar aqui agora a convidar nosso diretor de gestão e investimentos, Felipe Biolchini, para o Felipe aí complementar o que o Newton comentou. Como é que isso impacta, Felipe? Por favor, os investimentos, né? O Newton comentou em um cenário bem desafiador na economia, mas, obviamente, o mundo está muito líquido, a taxa de juros é negativa ou zero, ou muito baixa nas principais economias do mundo. E como é que você enxerga o reflexo desse cenário que o Newton desenhou para a gente nos investimentos, nos ativos, nas oportunidades, no que diz respeito ao mercado financeiro aí, nas diversas modalidades de fundos, enfim. Como é que você enxerga isso, Felipe? Boa noite, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença. Bom, boa noite a todos. Olá, Morgan, Caram, cumprimento todos os participantes, agradeço aí a oportunidade de conversar.
Então, dentro da Sul América Investimentos, a gente tem o time de pesquisa e o time de gestão, né? O Newton lidera o time de pesquisa, e o nosso trabalho é pegar toda essa informação que ele estrutura e apresenta para a gente e comparar com os preços de mercado, né? É muito importante saber o que está já precificado, quais são as expectativas e também as probabilidades. A gente é obrigado a trabalhar com cenários alternativos, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer no futuro, e tem que trabalhar o que tem mais probabilidade, quais são as boas relações de retorno-risco. E, assim, aquele mundo que a gente tinha, né, que por quase 20 anos, taxa de juros superiores a 10% ao ano, superior a 1% ao mês, esse mundo acabou. Então, naturalmente, a gente vai ter que estar sempre avaliando as oportunidades nessa perspectiva do retorno-risco. Eu tenho uma visão de que a gente tem uma probabilidade de estar vivendo um momento bom de mercado, a despeito de todo as preocupações naturais que a gente tem com a questão da segunda onda, com a situação política do Brasil. Mais adiante no ano vai ter a eleição americana, que também tem um impacto bastante grande nos mercados financeiros. Mas só para ter uma ideia, assim, um número que eu não sei se todo mundo acompanha, em 53 pregões, né, de operações do mercado, a Bolsa Americana subiu 50%. O Brasil subiu quase 60%. Está certo que caiu muito antes, mas é só para entender que assim, o mercado ele é muito dinâmico e mesmo num ambiente muito conturbado, que foram os últimos 50 dias, o mercado teve uma recuperação muito, muito forte. Então, eu acho que a gente está vivendo uma fase da esperança. Se eu fosse colocar hoje, assim, primeiro, acho que o tema que a gente mais está usando aqui dentro da Sul América é conforto no desconforto. A situação nunca vai estar muito estável. A gente não tem mais aquela tranquilidade da taxa Selic, dos investimentos de renda fixa de baixo risco, que vão render bem a despeito de qualquer cenário. Acabou, acho que isso acabou. A gente vai ter a taxa Selic agora sendo reduzida no Banco Central, daqui a pouco vai anunciar, e isso pode ser um pouco mais, pode cair um pouco mais, um pouco menos, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas o fato é, nós vamos trabalhar com juros que a gente nunca imaginou. Estamos falando de 13% nos últimos 20 anos para 2% dos próximos 5 anos, talvez, 3% dos próximos 5 anos. Então, esse cenário... Agora, a gente, como eu falei, a despeito desse desconforto, que a gente vai ter que ficar acostumado com ele, que né, esses aspectos todos da doença, das questões políticas, das oscilações de mercado, do desafio fiscal no Brasil, eu digo que a gente está vivendo uma fase de esperança, e isso refletiu nessa recuperação grande dos mercados, porque, primeiro, como o Karan falou, a liquidez global é muito grande. Os bancos centrais e o Tesouro fizeram um trabalho de gerar uma demanda para os ativos muito forte, e a percepção de que o juro no mundo é muito baixo, ela se corrobora, e já vinha antes dessa crise, né? Tem toda essa queda da inflação, que as cadeias de produção mais eficientes, todo esse processo de tecnologia, compra pela internet, utilização de serviços tipo Uber, que barateou o custo de táxi, as plataformas digitais fazendo também, barateando os custos financeiros, cada vez mais fintech, enfim, tudo vindo na direção de trazer mais eficiência, melhorar a vida do consumidor, mas também é deflacionário, né? Então, esse ambiente, eu acho que ele, além de toda a questão da crise, ele já é um ambiente muito deflacionário, de inflação baixa, que os bancos centrais, então, não têm preocupação com inflação no curto prazo, isso deve ficar. Então, isso, quando a gente coloca também em perspectiva toda a intensidade que está se tendo na busca de solução para essa doença, né? Nunca teve tanta tecnologia, investimento em biotecnologia, em questões, né, de saúde, tanta gente, né, pelo que eu entendo, tem mais de 120 vacinas sendo testadas, tem 4 vacinas que já estão na fase 3. Quer dizer, é um incentivo que vale bilhões para quem conseguir, né, o laboratório que sair na frente vai ganhar muito dinheiro, é um incentivo muito grande, muito concentrado, então tem uma certa esperança, que eu diria, que essa doença pode ser sanada. Enquanto isso, o tratamento vem melhorando, né? Não é só na questão da expectativa da vacina, a taxa de letalidade está diminuindo, as pessoas, os médicos estão mais confiantes, os procedimentos médicos estão mais bem preparados, obviamente o número de leitos aumentou, enfim, tem questões da letalidade que está um pouco menor, que também dá uma esperança. A questão da reabertura, né? A discussão que a gente está vendo no mundo hoje é de reabertura da economia. A gente sabe que o fechamento foi muito rápido, mas aí a recuperação, né? A reabertura é mais devagar. Infelizmente, muitas empresas não vão conseguir voltar, a despeito da economia estar retomando, porque ficaram pelo meio do caminho, porque, enfim, fica muito difícil a vida de várias pequenas e médias empresas.
Mas o fato é que a recuperação já está hoje a pauta, né? A gente também verificou uma coisa importante, é que a economia, de uma certa maneira, a gente chegou a discutir lá, mais ou menos 2 meses atrás, que a gente falava, vai ter falta de produto nos supermercados. Alguém aí sentiu falta de produto, de alguma coisa, não conseguiu consumir o que precisava? Isso é um exemplo muito bacana de que a economia está encontrando caminhos de funcionar numa diversidade gigante. Então, as cadeias de suprimento estão funcionando, prestadores de serviço, obviamente, vários ficaram pelo caminho, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, de uma maneira geral, macroeconomicamente falando, a economia está bem. Então, isso também dá uma esperança de que a retomada pode ser forte. E, por último, do ponto de vista de Brasil, é uma questão que é polêmica, a gente tenta ser bastante cuidadoso com a questão política, mas, aparentemente, a gente está indo para um cenário de uma certa tranquilidade em Brasília relativa ao que a gente tinha, tá certo? Estamos discutindo saída de ministros, briga, Supremo, enfim, tá? O clima é super quente. Mas se você for ver a pauta do Congresso, esse alinhamento do governo com o Centrão, que tem aspectos, enfim, que são super discutíveis, mas também existe uma expectativa por alguns analistas que são mais, vamos dizer assim, frios, de que o Centrão pode apoiar o governo em fazer algumas reformas que são importantes para aquele risco fiscal que a gente está falando. Então, é a se ver. Então, como eu falei, várias esperanças que podem ser revertidas, mas eu diria que o mercado foi incorporando isso no preço, por isso que esse movimento de recuperação muito forte que pode continuar. Acho que outro, então assim, tem o lado da esperança. E do lado do Brasil, eu diria que o Brasil é o patinho feio do mundo. Tá? O Brasil, se você pegar mais de 100 moedas, o real é a pior moeda de comportamento nesse ano. Quando estava 5,80, era a pior moeda. Aí caiu para 5,20, mas é a pior moeda ainda. Por quê? Porque foi o dólar americano que se desvalorizou. Todas as moedas se valorizaram bastante. Então, a percepção do estrangeiro em relação ao Brasil continua péssima. Então, do ponto de vista, assim, se você ficar, eu estou pessimista por causa disso, tem as suas razões, claro, muita gente está. Mas do ponto de vista de preço, é bom saber que você está partindo de um ambiente onde está muita gente negativa. Se as coisas começarem a ajustar, pode ser que você tenha um potencial de melhora no Brasil significativo, né? Então, essa má vontade do Brasil começou, lembra com a história começou com a briga, impeachment, tudo isso aí vem atrapalhando o crescimento que não vinha, depois teve essa história de fogo na Amazônia, o Bolsonaro sendo super polêmico, enfim, todas essas questões. O Brasil hoje, do ponto de vista de investidor estrangeiro, ele perdeu quase 80% do peso. A gente olha as carteiras de investidores estrangeiros que são tão importantes para os ativos globais, o Brasil teve peso significativo, hoje a gente já está com 20% do que já teve. Então, assim, o preconceito com o Brasil, ou o conceito, é de um país ruim. Então, do ponto de vista de operação de investimento, de oportunidade de investimento, tem que olhar isso também. Ficar, será que isso aqui tem chance de reverter? Pode piorar mais? Que já saiu 80% do dinheiro, vai poder sair mais? Pode. Pode voltar a 10%, 20%? Isso é muito grande? Isso pode. E da mesma coisa, quando a gente olha os ativos que são mais arriscados, notadamente indo direto para a renda variável, para as ações da Bolsa, a gente vê que o percentual de investidores brasileiros aumentou bastante. Tem até muita gente fazendo vários comentários como a pessoa física está se comportando bem, né? Os investidores estão muito mais tranquilos, passaram por uma crise severíssima e tiveram uma atitude muito mais, assim, ganharam mais dinheiro que os estrangeiros dessa vez, os estrangeiros venderam lá embaixo, os investidores brasileiros compraram. Mas quando a gente olha o estoque de recursos que está exposto à taxa de juros por razões muito racionais, que era a taxa CDI, mesmo a poupança, CDB de bancos, títulos privados de baixo risco, que rendiam lá na sua casa de 10%, 12%, 15%, agora vão render 2%, nominal. A inflação vai ser o quê? 2%, que o Newton mostrou. Estamos falando de juro real aí próximo de 0%. Então, assim, o rendimento dessa parte que hoje estima-se 7 trilhões, 8 trilhões de reais de recursos, que são investidores que faziam aquela poupança, aquele investimento dessa forma, provavelmente vai ter uma parcela dessa que vai se incomodar, ou pelo menos que vai poder começar a querer se movimentar para ativos que tragam mais rentabilidade. Então, acho que a gente tem, de um lado, assim, um movimento de esperança do ponto de vista do mercado financeiro global, já se manifestou. Do ponto de vista de Brasil, talvez uma oportunidade, o ponto aqui é uma provocação. A gente acredita um pouco, a gente tem um pouco dessa visão, mas não é uma coisa que dá para ser convicto, mas talvez uma oportunidade por a gente ser o patinho feio do mundo. Tem chance da gente fazer as coisas certas e melhorar essa situação? Tem. Não é difícil. Parece que tem, assim,
Tem um checklist que você pode cumprir, que obviamente depende da boa vontade do nosso presidente, dos nossos políticos, enfim, de todo mundo, mas você pode cumprir um checklist que o Brasil passe a ser visto de forma menos feia que ele está sendo hoje, e isso já pode trazer um bom resultado. Isso pode vir junto com uma movimentação forçada, provavelmente, com esse incômodo da baixa rentabilidade da taxa de juros, como o Karan falou, baixa no Brasil e no mundo. E a gente acha que o mais importante não é baixa agora, baixa por muito tempo, e essa movimentação para ativos de mais risco. Então, acho que o tema aqui mais importante é, a gente está com a perspectiva de inflação muito baixa, perspectiva de atividade econômica fraca, então a ociosidade da economia mantém essa inflação baixa, os eventos tecnológicos, como eu falei, do Uber, Amazon, compras pela internet, enfim, toda essa questão, mantendo a inflação estruturalmente baixa, isso vai levar a juros baixos, como a gente nunca viu antes, né? A gente está vendo também o perfil com toda essa preocupação de muitos poupadores, as pessoas, né, querendo gastar menos para manter os recursos. Então, pode ser que a gente tenha aí um ambiente onde a busca por ativos de maior risco seja importante e seja, na verdade, a principal vetor de relevância para todos nós, como pessoa física, ou nós, enquanto, enfim, investidores e, enfim, conversando com nossos potenciais clientes ou parceiros familiares. Então, acho que esse é o ponto aqui da gestão que a gente gostaria de deixar, é que essa transição para investimentos de mais risco, acho que é uma questão que a gente não vai ter volta, independente do ambiente. Um ambiente negativo está razoavelmente precificado, como eu falei, o Brasil é bem negativo, existe um ambiente de esperança em todo esse tumulto, mas, naturalmente, quando a gente transita por esses ativos de mais risco, a volatilidade, a incerteza, ela é da natureza desse ativo, né? A Bolsa pode ter subido 50%, mas continua muito abaixo do que estava no início do ano, porque caiu mais do que isso, né? Enfim, toda essa discussão de que volatilidade, risco, ela vai ser incorporada, e a gente, então, na Sul América, a gente busca ter uma linha de produtos, né, que vai desde o fundo mais conservador até produtos com expectativa de retorno muito elevada, obviamente com nível de volatilidade maior, para poder ajudar os investidores a fazer essa transição de forma paulatina, de forma cuidadosa, e também tentando colocar da forma que a gente puder todo o conhecimento que a gente tem através da experiência. A Sul América é uma empresa de mais de 120 anos que sempre fez gestão de recursos, porque é inerente ao negócio de seguros, fazer investimentos financeiros, então faz isso há 120 anos, passou por diversas crises. Então, a gente, como a nossa Sul América Investimentos, né, a gestora, tem mais de 25 anos, então a gente tem bastante experiência de vários ativos, como se comportaram, crise, e também poder passar todo esse conhecimento de forma bem transparente para que as pessoas possam ir ficando cada vez mais confortáveis de fazer essa transição desses recursos que estão empossados em rentabilidades muito baixas, que vão claramente incomodar. Não quer dizer que tem que sair todo, estamos falando assim, se por acaso sair 1% do recurso está em renda fixa e for para renda variável, já é uma movimentação tremenda. Então, não é que precisa ter uma movimentação muito grande para que esses ativos comecem a se movimentar. Então, acho que a minha mensagem aqui, vamos dizer, se fosse uma provocação, vamos começar a caminhar nessa direção de viver no lado de investimentos confortavelmente, mesmo com desconforto da volatilidade. Então, acho que da minha parte era essa provocação. Estou aqui com vocês também para a gente continuar o bate-papo, se for necessário, tá bom? Felipe pintou uma pergunta aqui que é difícil, hein? Pergunta que essa daqui não pode ficar em cima do muro, hein, cara? Vamos lá. Se demorar a sair essa vacina da Covid, é uma pergunta meio de investimentos com economia. Se demorar a sair essa vacina da Covid, e aí, o que vai ser do mercado? Qual que é a sua percepção, né? O que aconteceria aí com os mercados de uma forma geral e com as economias? Eu tenho um palpite aqui, mas queria te ouvir aí. Acho que o mundo vai acabar tendo que conviver com essa questão do vírus, mas vai ficar aquele abre, fecha, abre, fecha. O que você acha? Qual que é a tua percepção? Não vale ser igual eu, mineiro, ficar em cima do muro, hein? Vamos lá. Não vou ficar em cima do muro, não, mas é exatamente esse tipo de pergunta que é central, que a resposta é não sei. Se eu souber, quer dizer, eu não sei se vai ter a vacina ou não, mas vamos lá. E essa é a dinâmica de quando a gente fala que a gente vai investir em ativos de maior risco, a gente vai ter que administrar essa incerteza, a gente vai ter que operar em cima de probabilidade, a gente vai ter que falar em termos de diversificação. A gente vai ter que ter ativos que se comportam bem se o cenário ruim for o cenário que aconteça. A gente vai ter que ter ativos que se comportam bem se o cenário positivo aconteça. Então, essa administração de risco é a verdade.
Então, naturalmente, se não tiver a vacina, a gente vai para um cenário pior. Eu diria que hoje, esse cenário de esperança que eu falei, que tem a ver com essa alta recente, tem muito a ver com a liquidez de mercado, mas também tem a ver com as expectativas de melhores tratamentos, até a da vacina. Se isso for frustrado, claramente o mercado vai sentir, né? Então, vou botar todos os meus recursos. Se eu soubesse, se alguém me contasse, saiu a vacina, vai ser aprovada, compra a bolsa onde puder, o que puder, né? Então, como a gente não sabe disso, não compra a bolsa muito, vai devagar, aloca um pouco em renda variável, se você já tem conhecimento, aloca em ativos de um pouco mais de risco, fundos que operam esses mercados, aqueles fundos multimercados, que depende um pouco do conhecimento do apetite de risco de cada um. Então, a resposta é, se não tiver a vacina, o mercado vai ser pior, a gente vai ter que se adaptar, mas o nível de volatilidade vai ficar alto, então a expectativa de uma recuperação mais forte fica muito adiada, né? Porque pode ser que, enfim, essas coisas podem pesar na economia, e aí o PIB, que era menos 6 no Brasil, virar menos 9, aí empresas que não iriam quebrar porque não sobreviverão mais de alguns meses fechados, e por aí vai. Então o risco realmente aumenta. Então a resposta é não sei se vai sair a vacina, acredito que sim, porque o incentivo é muito grande, vale muito dinheiro, então tem muita gente trabalhando nisso, a gente já resolveu outros problemas mais difíceis na medicina, então eu tenho uma expectativa positiva. E aí a resposta, o que fazer nesse ambiente é ficar diversificado, estar preparado, porque vai oscilar para um lado, pode oscilar para o outro. Essa dinâmica de confortável no desconforto, estar ali com um barco que aguenta sacudir no mar mesmo revolto, essa é a dinâmica que a gente vai ter que trabalhar para frente. Mas, Carol, queria ouvir também o seu ponto aí. Não, eu estou nessa linha, acho que você foi cirúrgico na resposta. Eu queria falar alguns pontos que você citou que foi sensacional. Acho que a diversificação, que é muito importante, né? Se foi cirúrgico. Eu acho que crises, elas acontecem com recorrência, né? E aí criam as boas oportunidades, e acho que você passou por esse assunto, que depois de toda crise vem a recuperação, né? A história nos ensinou isso. Quantas crises você, como eu, já atravessamos, né? Nós estamos no mercado financeiro aí há mais tempo, a gente já atravessou essas crises, 99, 2002, a última grande crise aí, 2008, e o mercado acaba voltando, né? E acho que você comentou, você falou de uma maneira muito bacana. Acho que tem outro ponto importante, né? Se não vai a Covid, o mundo está sempre com pautas aí que causam crises, né? Então essa diversificação é importante. Agora nós estamos com a questão da Covid, que é uma questão séria, mas eu lembro que a gente começou esse ano lá com o ataque dos Estados Unidos ao Irã. Ninguém nem mais lembra desse assunto, né? Mas todo mundo achava que a Terceira Guerra Mundial ia começar ali, né? Aquele general lá do Irã que foi morto naquela emboscada, aquele drone lá que os Estados Unidos utilizou para aquele ataque. Todo mundo achou que a Guerra Mundial estava começando ali e, infelizmente, veio de uma maneira muito mais triste, né? Uma guerra com um inimigo invisível, né? Então, acho que você foi muito feliz. As crises estão aí, elas acontecem, e cabe aos investidores ter estômago para aguentar isso, ter uma carteira diversificada, né, e estar preparado para essa volatilidade, né? E num cenário que o maior desafio que você comentou de uma maneira muito feliz, de juros baixos, e que o investidor vai ter que ser obrigado a buscar alternativas, né? Vai ter que buscar aí, investimentos para poder fazer o seu dinheiro rentabilizar melhor. O Felipe, queria te agradecer. Oi, fala, Mona. Só uma pergunta, aproveitar o Felipe aí. Claro. A Mariana, biomédica do Hospital de Clínicas, ela pergunta assim, se as empresas, se seria um foco, uma oportunidade de investimento nas empresas de saúde que estão tendo uma mídia maior, uma exposição maior agora em épocas de Covid. Esse segmento saúde pode ser um segmento a se acompanhar mais de perto aí no mercado de investimentos? Claramente é um setor que está bastante dinâmico, né? Tecnologia e saúde são os dois temas mais importantes dos mercados globais, não é só no Brasil, né? É onde está o grande foco dos investimentos, a atenção. Muitas pessoas têm preocupação com empresas que podem vir a deixar de existir, que vão sofrer competição,
Esses dois setores, tecnologia de uma forma ampla e a saúde, são aquelas que as pessoas entendem que vai ter um investimento bastante forte. Então, vale acompanhar, sim, com certeza. A gente tem bastante gente olhando para isso. As empresas vêm performando bem, as expectativas, obviamente, são positivas, depende muito de que tipo de setor, de que tipo de momento. A gente aqui no Brasil não tem tantas empresas listadas que são, vamos dizer assim, focadas na busca de uma solução ou de um remédio, enfim, isso é uma coisa que acontece mais lá no exterior. Então, essas empresas estão sendo bastante demandadas. Aqui no Brasil são as operadoras de saúde, a América é uma operadora de saúde, também todo mundo sabe, é bastante relevante, e a gente acha que as perspectivas são bastante positivas, sim. Claramente, a economia recuperando e tudo, né, o cenário, vamos dizer assim, mais positivo se materializando, as perspectivas ficam melhores, como todas as empresas dependem, obviamente, da atividade econômica. Mas certamente é um setor interessante, de bastante atenção, e olhando para o futuro, mais e mais gente vão acompanhar esses setores com mais cuidado, porque sabe que eventos como esse podem acontecer com mais frequência. Né? Felipe, colocando em primeira mão aqui, acabou de sair a taxa Selic, redução da Selic, 0,75%, Selic a 2,25%. Tem assunto para a gente falar de investimentos aqui a noite inteira agora com essa nova taxa Selic. Vai ter muita gente querendo saber o que faz com o dinheiro. Então, saiu aí Selic a 2,25%, previsto aí pelos principais agentes econômicos e também pela nossa área de macroeconomia. Queria te passar essa informação aí. É isso aí, pessoal. A vida do poupador de Selic, todos nós, cada vez mais difícil. Cada vez mais vamos ter que entrar no conhecimento econômico, conhecimento financeiro, e mais mesmo esse conhecimento financeiro pode saber que no fim da linha é saber gerenciar um pouco mais o risco, saber diversificar, saber escolher, e aí também envolve tudo, escolher os parceiros, quem são as pessoas que você confia, fugir das histórias do tipo, tem um dinheiro fácil para ganhar, esse tipo de coisa que na internet a gente está vendo muito, fugir dessas jogadas, não tem moleza, para ganhar um pouco mais tem que correr um pouco mais de risco, tem boas oportunidades, mas tem que ser aquelas bem pensadas, né? É isso aí. Felipe, queria te agradecer imensamente. Obrigado pelo seu tempo. Sei que você estava ansioso aí com essa coisa do Banco Central, que é uma informação importante para a tua área, para a tua equipe, para o teu escopo de trabalho, né? Você como diretor estatutário da companhia, diretor responsável pela área de investimentos e gestão. Então, sei que você está com uma agenda aí corrida, você ter dedicado uma parte dessa agenda para esse bate-papo tão agradável aqui conosco. Né? Então, fica à vontade aí se precisar se retirar para ver aí as primeiras informações dessa redução da Selic, né? E fique inteiramente à vontade. A gente queria agradecer a tua participação, a tua presença, e vamos certamente te incomodar muito em próximos encontros como esse, que agrega muito valor. Tua participação é sempre muito importante e certamente traz uma cor bem diferente aqui aos nossos encontros. Obrigado pelo seu tempo, pela sua agenda, pela sua disponibilidade. Maravilha. Obrigada, Felipe. Obrigado, Felipe. Obrigado, Morgan. Agradeço também a participação de todos. A conversa continua, né? Tem a equipe aí da Sul América junto. Qualquer dúvida a gente responde rapidamente e, obviamente, seria um prazer participar de qualquer bate-papo com vocês novamente. Um grande abraço, Felipe. Boa noite para vocês. Obrigado. Caran, já emendando aqui para ti, pergunta da Nara, gerente do Instituto Unicred. A Sul América não é um banco. Para onde vai o dinheiro? Onde é custodiado? Boa pergunta. Obrigado pela pergunta. Feliz com a presença dela aqui. A Sul América realmente não é um banco, né? E essa é a beleza do nosso negócio. Né? A gente não tem talão de cheque, não temos empréstimo, não temos... Deixa isso para a gente competente que faz esse trabalho. O que a gente quer é trazer boas soluções de investimentos para os nossos parceiros, para os nossos investidores, para os nossos cotistas, mostrar fundos que podem ser excelentes alternativas de investimentos. Né? Então, a Sul América é uma gestora de fundos. Né? A gente só faz a gestão dos fundos e a gente, em nenhum momento também, apesar de toda a solidez do Grupo Sul América, o fluxo financeiro e a custódia desse dinheiro está conosco. Ela está com um agente terceirizado, que é o Bradesco. Então, o Bradesco que faz a custódia e todo o fluxo do dinheiro passa lá pelo Bradesco.
O que uma gestora faz com a equipe do Felipe, que vocês conheceram, é gerir bem esse dinheiro, escolher os melhores ativos, escolher as melhores oportunidades, escolher as melhores estratégias e transformar isso em bons rendimentos para os nossos investidores, para os nossos clientes, para os nossos cotistas. Então, o dinheiro fica bem aplicado lá. Aí de Porto Alegre tem uma dezena de clientes que são nossos investidores, desde fundos de pensão, grandes empresas, pessoas físicas, né? Então, a gente tem uma série de parceiros aí na região, que eu ficaria aqui bons minutos citando, e é justamente esses parceiros que escolhem a qualidade de gestão da Sul América para que possam investir, confiar suas reservas, confiar os seus recursos, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica, e a gente fazer essa gestão de forma diversificada, né, de forma bem ampla, para trazer um bom retorno para os investidores. Excelente pergunta, fico feliz, que essa é uma confusão que o investidor faz. Pô, mas se aí na banca, como é que funciona, né? Funciona dessa forma. E nessa linha, assim, um pouco que emendando, né? Claro, toda a nossa live ela tem enfoque nos fundos de investimento. Mas eu acho bacana a gente fazer um link com a Previdência, porque a Previdência privada, vamos dizer assim, ela tem como base, como sustentação, os fundos de investimento. Claro que não nessa totalidade que a plataforma digital da Sul América nos proporciona. Então, assim, o pessoal da Sul América, aí, a gente que está na live, aí, os amigos que estão na live, ela, claro, por questões éticas, ela não pode entrar nessas questões, né? Mas pensando assim, no investidor, tanto no fundo de investimento Sul América, quanto na previdência privada, o que eles têm de vantagem, assim, já me adiantando um pouco aí para vocês, para passar a bola para o Caram? É uma plataforma de investimento, ela é digital, ela é 100% online, ela é 100% transparente, né? E assim, não tem aquela dependência total, eu vou falar com o gerente do banco para ele me mandar um extrato para saber quanto é que está meu investimento. Então, assim, está muito flexível hoje investir por plataforma digital. A Sul América só trabalha com fundos AAA, eu acho que é importante falar isso, né? Porque, assim, o pessoal está sendo assediado por um monte de empresas de plataforma digital igualmente de qualidade, mas, cara, entra nessa assim para o pessoal entender por que a Sul América é diferente. Vai lá. Não, vamos falar, tem muita coisa, acho que são boas perguntas aí, sim. E acho que tem muita coisa para poder compartilhar aqui com todos vocês. Primeiro, que vamos falar um pouco de Previdência, né, Morgan? Previdência é um produto importantíssimo, né? Eu queria dividir um pouco aqui, fazer um depoimento, falar de Previdência e falar de seguros e falar da plataforma, né? Vamos dividir em 3 etapas. Previdência, produto maravilhoso, produto complementar a investimentos, um produto que visa lá na frente uma aposentadoria. Então, é um produto que precisa o investidor ter no seu portfólio, precisa olhar para esse produto, né? E precisa olhar o produto como ele tem sido, né? A Previdência lá de trás, né? Ela tem ficou aquela lenda, né? De que aquele produto que não rende, aquele produto que é caro, que é aquele produto que é o do me ajuda do gerente do banco. E isso tudo, se a gente fosse carimbar aqui na tela, ia carimbar como mito, como lenda urbana, né? Os bons produtos de previdência oferecidos pelos corretores e corretores diferenciados, que fazem trabalhos diferenciados, eles são tão modernos quanto os produtos de investimentos. Os produtos de previdência hoje, eles podem fazer uma série de operações, podem investir numa série de ativos, aproveitar uma série de oportunidades e serem produtos tão modernos quanto fundos de investimentos, respeitando a legislação, mas serem produtos de ponta, onde o investidor vai poder investir o recurso dele, poupar, fazer aquela poupança lá na frente, poder ter aquele recurso para a Previdência, que é essa finalidade, né, de forma moderna, segura e ter boas rentabilidades, como ele tem em investimentos financeiros. Tem produtos de Previdência que investem em bolsa de valores aqui no Brasil
de forma bem ampla, tem produtos de previdência com uma série de estratégias diversificadoras. Então, a previdência é um produto maravilhoso e que o investidor que não tem previdência tem que olhar para a previdência, porque ele é um produto complementar. O investidor que não tem previdência precisa ter previdência, e o investidor que tem previdência observe a sua previdência para ver se está num produto adequado e num produto moderno, né? E procure o seu corretor de seguros. Nós estamos falando aqui com um dos mais competentes da região sul do Brasil e do Brasil. Procure o seu corretor para que ele possa apresentar boas oportunidades em previdência. É um produto maravilhoso e além dos benefícios que tem, que aí foi feita uma venda correta, né? Que é o benefício fiscal, o benefício que paga menos imposto de renda ao longo do tempo, né? Para quem está na alíquota regressiva, né? É um produto que tem a dedutibilidade lá para o imposto de renda e um produto que não entra em inventário, é feito todo um processo sucessório nesse produto e depois a gente pode entrar nesse detalhe. Mas é um produto maravilhoso. Produto da plataforma. Falando da plataforma, estou olhando aqui, as perguntas estão entrando aqui no meu WhatsApp, de vez em quando dou uma olhada aqui para baixo. Plataforma. Plataforma é outro negócio magnífico, né? É a democratização dos investimentos. É o investidor sair do modo analógico e ir para o modo digital. É sair daquele telefone celular lá, só fazia e recebia ligação, e entrar no mundo digital do telefone 4G, com 3 câmeras, smartphone, com vários aplicativos, com câmera de não sei quantos megapixels, e por aí vai. São os dois mundos. O mundo antigo de investir, que é no banco. Não estou aqui para criticar nenhum banco, já fui bancário, já trabalhei em agência, mas estou aqui para falar da diferença dos dois mundos. Os bancos fazem um trabalho magnífico, mas o mundo da plataforma é para trazer uma série de oportunidades. É fácil, é seguro, é ágil, é bom de investir, democrático. Então, tem uma série de oportunidades. Vou dar um exemplo, né? Que gerente de banco recentemente ofereceu, talvez para a maioria aqui dessa sala, não ofereceu para ninguém fundo ouro, né? Que lá na plataforma tem. E o ouro subiu muito nos últimos meses e fez um papel fundamental na diversificação, né? Poucos gestores, poucos bancos oferecem fundo ouro, né? O fundo ouro que chegou a subir esse ano quase 70%. Por quê? Porque quando a crise vai se agravando, e qualquer crise ela vai tomando uma dimensão maior, o ouro é um ativo de proteção. Todo mundo corre para o ouro e o ouro geralmente sobe de preço. Oportunidades que a plataforma oferece em investir no exterior. Nós estamos num belíssimo projeto aqui de tecnologia que é o Zoom, né? E eu gosto de citar esse dado. O Zoom é um negócio que pouca gente conhecia, ou praticamente ninguém conhecia, né? O Zoom é um negócio novo. Começou a ter as suas ações listadas lá na Nasdaq, nos Estados Unidos, em maio do ano passado. Essa ação valia $62 no seu lançamento. Hoje ela vale $250. $250. Saiu de 62 para $250. Você pode comprar ações do Zoom através de um fundo de investimentos da sua casa, aqui no Brasil. Todo mundo conhece o Facebook, Mercado Livre. Quem não tem comprado no Mercado Livre ultimamente para entregar uma encomenda na sua casa? A Amazon, Netflix, que acabou com a locadora de vídeo. Eu vou entregar a minha idade aqui agora. A gente ia lá na locadora e ficava lá implorando para o cara reservar o melhor filme. Segura esse filme aí para mim. Ganhava um dinheiro para rebobinar o filme, para ganhar R$1 lá se rebobinasse o filme. Todo esse tipo de oportunidade você pode investir da sua casa aqui, com a tranquilidade de um fundo aqui no Brasil que compra as melhores ações no exterior. Fundos imobiliários. Então, tem muita oportunidade e essa é a beleza de uma plataforma digital, de ter uma plataforma em que você pode democratizar os investimentos, trazer acesso aos investidores, ter uma assessoria especializada, ter uma equipe especializada, ter um atendimento diferenciado e personalizado, e
com 1.000 alternativas diversificando. E, por último, Morgan, na tua pergunta, que foi sensacional, lembrando, conhecer o investidor. Mas não é só aquele negocinho do moderado, conservador ou arrojado. Isso está meio batido. O moderno hoje é conhecer o ciclo de vida do investidor, né? Pegar um investidor que às vezes tem 50, 60 anos e você ia rotular ele como outra lenda ali urbana, como conservador. Não é conservador. Conheça o ciclo de vida do investidor, em que momento ele está. Conheça para ver se ele tem uma previdência, né? Para fazer uma dobradinha, investimentos e previdência, né? Conheça a necessidade que ele tem daquele recurso, o prazo, como é que está a situação familiar dele, se ele já tem um filho fora de casa, se ele já tem um imóvel dele quitado. Tudo isso é muito importante para a gente conhecer o ciclo de vida dele e poder trazer boas oportunidades diversificadas e oportunidades que agreguem valor para ele. Caramba, uma pergunta aqui do arquiteto Marconi aqui. Gostaria de saber as perspectivas para a construção civil brasileira após pandemia. Como é que está vendo aí fundos baseados boa. A gente na construção estuda civil? muito. Boa, a gente estuda muito o setor. É um setor que a gente gosta bastante. Setor que vinha, principalmente na cidade de São Paulo, de uma recuperação lá da crise lá de trás, né? Então ele vinha nessa recuperação da crise anterior e já com vários prédios subindo em São Paulo. É um setor que as obras não pararam na cidade de São Paulo e em várias cidades, né? Os governos não aplicaram ali a questão da quarentena para o setor de construção civil em várias cidades. Construção civil que é um motor importante da economia. A gente gosta do setor, ele passa por uma questão de crédito, né? Crédito bancário, então vai depender muito de crédito. Agora, tem boas oportunidades porque o juro está baixo, o juro do financiamento imobiliário é um juro baixo, né? As cidades, né, elas estão passando por processos aí, antes da pandemia, de reinvenção e vão continuar passando por esse processo de reinvenção. E eu, particularmente, acredito que muita coisa muda no novo normal, mas ao longo do tempo isso vai se diluindo, né? As pessoas vão falar, os escritórios vão acabar. Não vejo assim, Morgan. Eu vejo, assim, honestamente, que isso não se sustenta no longo prazo, né? Vejo as empresas trabalhando remotamente, vejo que pegaram as suas contingências, vou ver que as empresas vão, de alguma forma, olhar que não precisa todo mundo ir trabalhar no escritório ao mesmo tempo, mas ao longo prazo isso não se sustenta, né? As empresas vão continuar precisando ter os seus pontos, as pessoas vão continuar morando nas grandes cidades, as pessoas gostam muito de comparar Brasil com outros países. Vou adotar o modelo de bicicleta de Amsterdã. Amsterdã é Amsterdã. São Paulo é São Paulo, Porto Alegre é Porto Alegre. Eu sou de Belo Horizonte é Belo Horizonte. Não dá para encaixar modelos iguais. Estou vendo aí pessoal falando que vai montar uma sede de uma empresa fora de São Paulo, lembrando o modelo lá de Cupertino, na Califórnia. São Paulo tem 1000 desafios de logística, de mão de obra, de questões aí climáticas, né? Chove na cidade de São Paulo, trava a cidade inteira, né? De estrutura, né? De aeroportos. Então tem uma série de desafios aí que não dá para comparar. As pessoas, na minha opinião, vão continuar morando nas grandes cidades, as pessoas vão continuar dependendo de grandes cidades para as suas questões de trabalho. E acho que é um setor que, se a ação estiver barata, vale a pena comprar. Empresas boas, empresas que têm potencial de crescimento grande, que atuam em vários setores, desde o setor de construção residencial para alguns imóveis com outro estilo, né? Então, a gente tem algumas boas empresas listadas no setor de bolsa com preço barato. É um setor que a gente gosta e que acho que faz sentido o investidor ter na sua carteira como um setor de diversificação. A gente tem acompanhado o setor e a gente gosta bastante.
Uma observação aqui que eu faço aqui na nossa audiência, tá o Kini, tá o Mantovani, tá o Ricardo, são CFOs, são diretores, acionistas de empresas. Eu acho que é importante de ressaltar que a Sul América está um atendimento muito personalizado, inclusive com fundos exclusivos, tá? Eu diria que é uma consultoria praticamente gratuita, então eu sugiro para o pessoal algumas coisas, assim, e fique livre para comentar, cara, que utilize essa estrutura, né, esse mesmo modelo online. A gente sabe que o Newton, o ano passado, a gente fez um meeting presencial, esse ano não vai ser possível, que foi pré-orçamentos de empresas, onde ele desenhou esse cenário. A estrutura da Sul América, assim, está à disposição, vocês entenderam? Eu costumo dizer assim, eu vou revelar minha idade, que o taxímetro não está sempre ligado, que o Uber não está sempre correndo. Então, há essa consultoria que o cliente pode utilizar. Às vezes, até ele está com uma dúvida, entendeu? Porque nós temos especialistas em fundos internacionais, em moeda internacional. Então, é todo um mundo aqui que a gente não falou, tá? Assim, o pessoal que está na audiência, a Mila está colocando um link da plataforma digital. Entra lá, faz o test drive, não custa nada, é 0,800. Previdência privada, estudos gratuitos. Gente, aqui não é uma coisa, a gente não quer dar um aspecto comercial para a live, a gente quer dar um aspecto elucidativo. Se sair negócio, não vão ser importa. Show de bola, mas eu convido vocês a virem para o novo mundo, gente. É um mundo onde vocês vão ser o senhor do orçamento de vocês, da sucessão de vocês. A gente está chamando... E outra, uma empresa com mais de 120 anos, quer dizer, conservadora. Isso é muito bacana. A gente não vai fazer loucuras aqui. Segue aí, caramba. Ô, Morgan, eu queria te usar como exemplo, se você me permitir, né? Pode. Quando eu conheci o Morgan lá em Porto Alegre, aí em Porto Alegre há alguns anos, né? Fui fazer visita, o Morgan, como todo mineiro, como todo gaúcho, né? Eu sou mineiro, ficou, pô, o que esse cara tá falando comigo e tal? Meio ali. Eu falei, Morgan, vamos fazer o seguinte, testa, né? E o Morgan tem os recursos dele lá, a poupancinha dele, a reserva dele, que é muito importante ter, né? E aí ele começou testando. Tem várias fases. Acho que a primeira fase é testar, né, Morgan? Como você testou lá atrás, conheceu a plataforma, colocou ali um dinheiro e foi testando. A segunda é a fase que eu brinco, que é do passo a passo, que é como se fosse andar de bicicleta, né? Você vai ali para um produto mais sofisticado. Eu lembro que de madrugada você me mandava o WhatsApp, caramba, esse mercado, como é que está? Eu vou perder dinheiro, minha cota hoje ficou aqui, eu perdi R$2 aqui, o que aconteceu e tal, que é o investidor que está ali conhecendo o produto, para onde ele vai. E é muito bacana como você está hoje, né, ganhando confiança, indo para mais produtos sofisticados. Eu acho que tomei a liberdade de fazer um depoimento te usando aqui como referência. Tranquilo. Né? Mas é muito bacana isso, né? Ser um produto sofisticado e perguntando, cara, como é que é esse fundo imobiliário, como é que é esse fundo ouro, esse fundo cambial entra, não entra, sai, não sai, e a gente se assessorando, né? E te mandando boas oportunidades, né? Mandando fundos imobiliários de lajes corporativas, né? A gente passou pelo setor de construção civil aqui, né? Mas vale a pena algumas construtoras. Vou dar um exemplo aqui, não é nenhuma indicação, né? MRV tem uma empresa lá que está no braço da MRV, que faz a questão de galpões, né? Está no grupo MRV, e que é uma empresa sensacional, né? Está no setor de construção e de galpões, e galpão tá bombando esse setor, porque farmácia precisa de galpão em centro de distribuição, o setor de e-commerce precisa de galpão e centro de distribuição, supermercado precisa de galpão e centro de distribuição, e aí fundo imobiliário de galpão é um belo negócio. Então, eu lembro que você perguntou para mim, cara, e esse fundo entra, não entra? A gente tem boas oportunidades, produtos incentivados, né, que você lá atrás não conhecia. Você falou, pô, mas tem produto que não paga imposto de renda? Tem, né? Então, tem produto isento de imposto de renda, né? Com menos liquidez, um produto um pouco mais ilíquido, o resgate em D45,
mas que o investidor não pague imposto de renda, é uma maravilha nesse cenário de Selic mais baixa. Eu queria lançar um desafio aqui, Morgan. O pessoal abrir a conta, o pessoal fazer o investimento, conhecer a plataforma, e quem abrir uma conta, a gente manda um brinde especial. A gente tem aqui a audiência inteira, anotaram, todo mundo se registrou. Quem abrir a conta, a gente manda um brinde super especial, com a nossa cara, com a cara da tua corretora, com a cara da Sul América Investimentos, para esse investidor. A gente manda esse brinde super especial. Vamos fazer esse desafio? Você topa? Vamos lá. E qual é o valor, cara? Cara, vamos começar. Você falou que só tem cara parrudo aqui, né? Você falou que metade do PIB gaúcho está nessa sala aqui. Né? Então, vamos começar com 100 mil. 100 mil? Quem sabe assim, 50 mil está lançado o desafio. É nada. A poupança não vai nada. Vamos lá, audiência. Vocês que têm dinheiro. Tá, vocês que têm dinheiro em poupança, audiência, pelo amor de Deus, não vai dar nada. Então está lançado o desafio. Está lançado. Gente, e como o Carol falou. Fala, Carol. Vamos lá. Não, e como vocês falaram que em Porto Alegre a gente tem bons investidores, vocês falaram de fundos, que a gente está com uma audiência forte, eu acho que vale a gente comentar também, cara, que a gente não comentou, só para o pessoal saber, que existem também em Porto Alegre fundos exclusivos, né? Desenhados pela Samérica, exclusivos para alguns investidores. Então, já que temos uma audiência pesada, acho que vale essa informação. É verdade. Bem colocado. Obrigado pela colocação. Eu acho aí, pessoal, estamos batendo em 1h35, não sei, acho que vamos para o encerramento? Vamos mais 10 minutinhos aqui, Morgan, que o papo está agradabilíssimo. Então, vamos lá. Eu não sei, o pessoal é que manda aí. A Mila, então, vai colocar aí o contato dela. Eu vou passar, a Mila vai colocar a plataforma e depois a gente manda um e-mail para vocês, passando aí, reforçando o link para entrar na plataforma e fica lançado esse desafio, 50 mil. Estou apostando aí, porque você falou que tá metade do PIB aqui, só tem cara forte aqui. É CFO, CEO, é só... eles estão quietinhos, mas eu estou vendo a carinha deles. Alguns estão com a câmera fechada. Conheço. Legal. O Morgan, desafio lançado, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Agradecer aqui a Mila Cirela, a Mila que é a responsável pelo atendimento aos clientes do Brasil. Ela faz um trabalho maravilhoso, contata com a Mila no dia a dia. A Mila, uma profissional super renomada, conhecida e que tem uma experiência enorme, uma bagagem gigante, né, no mercado financeiro. Não posso falar muito mais aí, senão ela vai ficar brava comigo, que eu vou dedar aí a idade dela. Né? Mas aí a Mila faz um trabalho magnífico. Imagina, de forma nenhuma, pode continuar, estou gostando aí de ouvir, chefe. Experiência em várias instituições. Então, a Mila cuida do atendimento personalizado. A gente tem muita empresa bacana aí no Sul, que a Mila fala com os investidores, pessoas físicas. Então, um trabalho maravilhoso que ela faz, ela vai colocar os contatos dela aí e a gente também vai tomar a liberdade de mandar um e-mail a todos vocês, nos apresentando, colocando o link na plataforma. Experimentem, vocês vão gostar. É como andar de bicicleta, vai aos pouquinhos. Daqui 6 meses está todo mundo andando aí sozinho e cada vez indo mais longe. É uma coisa muito bacana. Vamos lá. Fala aí, Mila. Morgan, o que mais? Manda aí que se eu tiver acho mais que perguntas. E o pessoal também. Não, eu não tenho mais aqui. Entrou alguma aí? Aqui, Mila, tu está controlando aí as que vêm pelo... Eu mandei todas pelo chat já. Estão todas aí. Legal, então já respondemos quase todas aqui. Sim. E aí, se ficar alguma, a gente responde na sequência daí. Por e-mail. Isso. Ninguém vai ficar sem resposta. Exatamente. Alguma pergunta que não tenha sido feita, a gente vai certamente responder aí individualmente, como a gente sempre faz. Morgan, vou fazer aqui o fechamento. Eu queria falar disso, né? Falar da importância do investimento. Taxa Selic 2,25. Vai vir um desafio grande aí, o Felipe comentou. Né? Nós estamos falando de uma rentabilidade líquida ao mês em torno de líquido ao mês, não, desculpa, líquido ao ano de 1,5%, 1,40%, 1,5%. Isso aí não é nada, né? Então,
Então, isso aí não é nada, é uma rentabilidade muito baixa. O investidor vai ter que procurar alternativa, né? 1,5 ao ano é mais ou menos 0,10 ao mês, um pouquinho mais, isso líquido. É muito pouco, é uma rentabilidade muito baixa. Investidor que está na poupança, né? Investidor que está na poupança vai ser 70% de 2,25. É isso que a poupança vai render. Eu vou até puxar aqui agora e fazer essa conta. 70% vai dar 1,5 ao ano a poupança também de retorno aí líquido para os investidores. Também não é nada. Então, vale a pena o investidor buscar alternativas, vale a pena o investidor ver soluções aí em relação aos investimentos e buscar essa democratização. Queria agradecer ao Morgan, sensacional, grande parceiro, grande amigo, e falar um depoimento nada a ver com o mercado financeiro aqui, mas um depoimento em relação ao trabalho do corretor de seguros. Corretor de seguros que, nessa pandemia, se mostrou ainda mais fundamental o trabalho do corretor. É uma pandemia triste, alguns estados aí com números piores, outros melhores. Felizmente, o Rio Grande do Sul aí com números melhores do que a média nacional, outros estados aí com números ruins. A nossa solidariedade aí, eventuais famílias que perderam pessoas queridas, né? Não é o momento de comemorar muita coisa, mas vida que segue, a gente está aqui tocando, e o papel do corretor de seguros, que é fundamental, né? Nessas horas, eu recebi muita ligação, a gente vê aí a importância de um bom plano de saúde, né? Aquela pessoa que queria ter um bom plano de saúde, com medo e precisando ser bem atendido num hospital. Aquela pessoa que precisa ter uma boa reserva financeira, e isso passa pela educação financeira, por investimentos. Então, isso mostra a importância do corretor, né, que está ali para apresentar essas soluções. Seguro de vida, né, a gente que saiu na frente aí, inclusive o seguro de vida não cobria pandemias, e o seguro Sul América de Vida cobre pandemias, né? A gente abriu exceção, uma empresa de 125 anos não poderia fechar os olhos nesse momento, e um papel fundamental do corretor de seguros que nos procurou, né? E fez ali o pleito dele. Vamos cobrir pandemia também no seguro de vida, e lamentavelmente a gente já pagou vários seguros de vida, lamentável porque foi uma perda humana, uma perda de uma vida, né? A gente pagou vários seguros de vida por pandemia, né? E felizmente aquela pessoa tinha feito o seguro e estava coberto, deixando um pouco de conforto financeiro para a família deles. Então, o papel do corretor de seguros nessa pandemia, fundamental, né? Quem não está em casa hoje não quebrou uma geladeira, e uma assistência ali que precisa de um seguro residencial, e que o corretor está ali para oferecer essa solução. Então, um seguro que tem um papel importantíssimo na sociedade, o seguro que tem um papel nobre de proteção, de segurança para todos nós, para as famílias, né? A previdência que eu mencionei. Então, queria elogiar o Morgan por esse trabalho fantástico que o corretor de seguros faz, que o corretor de seguros exerce, né? Um trabalho nobre, um trabalho muito bacana, e o Morgan é um grande amigo da Sul América, um cara sério, competente, com 1000 qualidades. Eu queria te agradecer, Morgan, essa oportunidade de trazer um grupo tão privilegiado aqui, tão seleto, tão nobre, uma audiência fantástica. E você sabe que a Sul América está de portas abertas sempre para você. Muito obrigado por essa oportunidade. Tá legal, muito obrigado. Eu só quero citar aqui a Adriana Pereira, gerente da Sul América, que está aqui, fundamental também nesse apoio, e a Cris Marina aí também, que tem nos super ajudado. A gente não trabalha sozinho, a gente não tem a pretensão. E a todos vocês participantes, tá? Eventualmente alguma pergunta, alguma dúvida, até por respeito quem já está aí há 1h40 quase, a gente está encerrando, ok? Patrícia, tudo bem? Podemos encerrar, Caram? Tudo, muito obrigada pela presença de todos. Legal. Fala aí, Caram. Queria a última palavra. Eu estou igual a Xuxa aqui, né? Fala aí, Caram. Lembra do show da Xuxa e sai despedindo, mandando beijo para todo mundo. Fala aí. Mas queria agradecer essa equipe maravilhosa de Porto Alegre, de todo o Rio Grande do sul do Brasil. Fantástico esse time, que nos ajuda muito. Toda vez que a gente vai a Porto Alegre, nos recebe de braços abertos.
uma equipe maravilhosa, só gente competente, só gente fera. Queria deixar Recebemos beijo, com um bom abraço. churrasco e um bom chimarrão, né? Estou aguardando esse churrasco. Esse churrasco está virando lenda. Esse churrasco, já fui convidado para ele umas 10 vezes aí, ele nunca aparece. Estou aguardando. Valeu, então, pessoal. Valeu, um abraço a todos. Um abraço. Um beijo. Um abração. Obrigado por todos. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.